Meus bons amigos, chegamos no último vídeo da nossa série de 3 vídeos sobre investimentos na pecuária. Eu sou Antônio Schacker, do Instituto Integra, e hoje nós vamos falar sobre os aspectos que fecham toda a relevância de uma análise de investimento, mas agora de uma visão muito mais operacional. Quero lembrar que através de taxa interna de retorno, valor presente líquido, você define se você vai aumentar ou não a intensificação da fazenda. Ensinamos também nos outros vídeos que existe um tema chamado análise de balanço, onde durante a análise de balanço você pode definir se você vai aumentar a cria, diminuir a engorda ou fazer uma troca do sistema de produção, que também realmente a gente tem uma série de ferramentas para isso. Mas hoje eu queria falar sobre outros aspectos fundamentais aqui do nosso trabalho. E o primeiro grande aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é que qualquer tomada de decisão ela precisa estar alinhada ao ponto B. Como assim, Antônio? Que história é essa do ponto B? A gente entende que na atividade pecuária existe uma definição de resultado final que deva ser empregada. Vai ficar muito claro agora quando eu explicar para vocês. Que definição é essa de resultado final? Em todos os casos, a gente acredita que um indicador muito poderoso da atividade pecuária é resultado sobre o que vale o rebanho. Ou seja, quanto sobrou de dinheiro pelo valor médio do meu rebanho. Que referência a gente tem? Nós temos uma referência de 10%. Anote aí, 10% essa referência. Claro que dentro do Benchmark Integra a gente passa a ter aí um grupo de fazendas com um número muito superior a isso, chegando a 17%, 18% sobre o rebanho, mas infelizmente a grande maioria opera aí abaixo de 6%. Mas vamos falar aqui que a referência seja de 10% sobre o valor do rebanho, e esta referência de resultado sobre o valor do rebanho, ela é aplicada em fazendas do sul ao norte, fazendas mais intensivas, menos intensivas, fazendas que operam muitas vezes em área de Pantanal, em área de lavrado de Roraima, fazenda até no Chaco do Paraguai. Então assim, ele é muito democrático esse número de 10% sobre o valor do rebanho. Por quê? Porque a área da fazenda, a lotação não interfere, que é uma análise sobre o rebanho. Então veja bem, o primeiro aspecto é esse sobre 10% para o rebanho. Um outro aspecto que deve ser lembrado é que existe um outro indicador que é o resultado por hectare, o famoso resultado por hectare ano. E esse naturalmente deve superar R$500. Veja bem, é importante dizer que em áreas onde agronomicamente a gente não tem capacidade de empreender lotação acima de 1,2 UAs por hectare, dificilmente a gente vai conquistar R$500 por hectare ano de resultado. Ou seja, quando eu tenho situações, Pantanal que alaga, por exemplo, regiões do Rio Grande do Sul, dos Pampas, por exemplo, onde a gente algumas vezes não pode superar 1,2 UAs, até tecnicamente não faz sentido, agronomicamente, economicamente, então a referência reais por hectare não é mais 500. Mas continua sendo os 10% sobre o que vale o rebanho, ou seja, R$500 por hectare de referência para essas áreas onde a gente consegue empreender lotação. Então, falei 2 dos 3 elementos chaves. Então, toda fazenda precisa se concentrar no seu índice, a nossa recomendação é que seja 10% sobre o que vale o rebanho. Um outro índice de recomendação é um índice ligado a reais por hectare ano, né? E aí naturalmente calibrado para a capacidade de lotação, de acordo com o bioma que a fazenda está inserida. E por último, que naturalmente como segundo não serve para todas, é resultado sobre patrimônio total. O que a gente percebe? Fazendas com menor capacidade de carga animal, menor aptidão para outras culturas, valem menos. E essas fazendas que valem menos a gente fala em ganhar 3% sobre o patrimônio total. Ou seja, quem tem áreas em situações de menor produtividade, uma condição agronômica, biológica, a gente acredita que ele deve concentrar em 10% sobre o que vale o rebanho e 3% sobre o que vale a fazenda. Em fazendas onde a gente tem alta capacidade produtiva, a gente fala em pelo menos 10% para o rebanho e R$500 por hectare. Então, esse elemento, né, é o elemento de calibração para que você possa operar aí com um foco muito grande em vou avaliar o meu investimento, intensifico, não intensifico, adubo, não adubo, faço integração, não faço integração, faço cria ou faço engorda, tudo que eu já falei nos outros vídeos, mas sempre buscando um desses elementos complementares. 10% para o rebanho, R$500 por hectare, 10% do rebanho, 3% sobre o patrimônio total. Então esse é um aspecto que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre isso. Mas não é só aí que a gente deve calibrar o projeto. Devo lembrar que ele precisa passar por 3 filtros também.
porque eu fiz uma análise econômica, ok, calibrei se ela está alinhada ao meu ponto B, e agora eu quero falar para vocês sobre o aspecto dos 3 filtros. O primeiro filtro é o filtro financeiro. No papel deu certo, está alinhado ao meu ponto B, mas aí vem onde a demanda de caixa impacta diretamente e inviabiliza a minha atividade. Muito bem, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente e um grande amigo que, muito bem intencionado, se candidatou a vereador da cidade dele, né? E bancou a sua candidatura, não quis usar dinheiro do partido, falou, não, eu estou fazendo por mim, assim por diante, foi o que foi. Mas acontece que o planejamento para a despesa da tal candidatura dele a vereador foi muito superior ao que ele imaginava. Então ele gastou mais dinheiro numa atividade que não tem nada a ver, muito bem intencionado, porém, na hora dele pagar essa conta, os animais não estavam no peso que a gente esperava. Então o que aconteceu? Ele teve que vender esses animais ainda abaixo do peso, numa condição mercadológica inferior. Muito bem, vamos imaginar o seguinte, que quem comprou esse gado tivesse plenamente caixa para comprar aqueles animais naquele momento, beleza, foi comprou. Mas imagine se um produtor muito, muito pequeno se deparasse com a possibilidade de comprar esses garrotes que foram vendidos abaixo do preço. Imagine o seguinte, eu vou atualizar os valores para um número maior, por exemplo, ficar melhor aqui. Imagine que você tem 1000 garrotes disponíveis aí para serem comprados num preço maravilhoso. Se 1000 garrotes cabem no meu caixa, é o tamanho da minha perna ou do meu bolso, vamos dizer assim, não tem problema nenhum eu fazer um excelente negócio. Agora imagine um produtor menor, onde 1000 garrotes realmente fica muito acima do potencial de caixa dele, ele fica assim muito empolgado e deslumbrado com essa possibilidade, e aí ele vai lá e compra esses 1000 garrotes, só que ele não tem dinheiro para isso. Quer dizer, o negócio foi bom, mas ele não tinha caixa. Aí ele sai desesperado buscando dinheiro emprestado para pagar essa compra e no final das contas um bom negócio passa a ser um péssimo porque era um negócio maior que o bolso dele. Então o filtro finança, especialmente tamanho do caixa, e aqui análise econômica eu fiz com TIR e VPL, mas análise financeira vem com o dimensionamento da minha capacidade de pagamento. Então tem que passar por esse filtro. Muito bem, o outro filtro fundamental para que a gente passe o investimento é o filtro cultural. Então, olha que história é essa cultural? Você concorda comigo que cada fazenda tem a sua personalidade e o seu jeito de fazer? Imagine uma fazenda que tem uma cultura de mudar pouco, de gastar pouco, a gente chama uma cultura mais de retranca, né? E de repente surge uma ideia maravilhosa de fazer aí a integração lavoura-pecuária, plantar soja, plantar milho, e aí de repente você pega uma fazenda que culturalmente não tem o hábito de realmente investir em tecnologia, ela mesmo tendo uma condição agronômica, as pessoas da fazenda não gostam, não querem, não sabem conduzir isso e principalmente tem uma dificuldade enorme de reconhecer a necessidade de um investimento maior por hectare. Então assim, não é mais uma questão agronômica, é uma questão cultural. Na hora que precisar fazer todo investimento para o fertilizante, a semente, a gente sabe que na hora H realmente vai ter muito desgaste para entrar. Então, ou seja, culturalmente ela não está preparada para assumir essa questão. Da mesma forma, por exemplo, uma fazenda que quer empreender o aumento nos níveis de suplementação, mas ela não quer atualizar o parque mecanizado, não quer atualizar os coxos e águas, né? E aí naturalmente fica muito difícil. Então assim, a fazenda não tem adesão cultural a essa tecnologia. E por último, naturalmente, existe a questão técnica operacional. Muitas vezes você tem aí, cabe no meu financeiro, economicamente é bom, eu tenho uma adesão cultural, mas ainda tecnicamente a minha equipe não está preparada para um projeto deste tamanho. Então a gente precisa imaginar o seguinte, olha, nós vamos começar, a gente vai fazer, mas não vai ser um confinamento de 15 mil bois, entendeu? A gente vai precisar trabalhar com muito menos animais para ter uma rodada de construção de infraestrutura, uma rodada de desenvolvimento técnico para que a gente possa executar o projeto com segurança. Imagina você querer fazer uma suplementação de 0,7% ou 1,2% de peso vivo ou uma terminação intensiva a pasto numa fazenda muito grande onde você não tem acesso às invernadas que esse animal vai ser tratado. Então, de nada vale, assim, não tem acesso, não tem corredor, não tem o coxo, então o projeto precisa ter uma estrutura mínima operacional para que a gente possa
ter viabilidade técnica de implantação, senão ele precisa ficar do tamanho que a gente consegue fazer, e nesse caso é do tamanho do nosso braço, né? Então, pessoal, o que eu quero lembrar? Primeira coisa, alinhem a tua decisão a um dos aspectos de ponto B. Segundo, passe no filtro financeiro, passe no filtro cultural e, naturalmente, passe no filtro técnico operacional para garantir que realmente você tem todas as condições de executar esse investimento. O que a gente sabe que, no final das contas, é pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. E se você colocar tudo isso que eu ensinei nesses 3 vídeos em prática, com certeza você vai poder avançar em relação à análise de investimento. Gente, muito obrigado por me acompanhar nessa sequência de 3 vídeos. Sempre fique atento que logo, logo vem mais. Um grande abraço!